Oi pessoal, hoje vim tratar com vocês de um assunto um tanto quanto polêmico, sim, o desmame. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu tenho que lembrar vocês que a OMS recomenda amamentação até os 2 anos de idade. Porém, gente, a gente sabe que a realidade da maioria das mães brasileiras não é essa, né, gente? A licença maternidade aqui no Brasil é de 4 meses e no máximo 6 meses, né? Tem empresas ali que concedem os 6 meses de licença, mas atualmente a maioria delas dá ali 4 meses de licença maternidade. Então, como uma mãe vai conseguir amamentar até 2 anos de idade quando a licença dela acaba com 4 meses, né? Ou 6 no máximo. Então, é um pouco difícil e polêmico tratar desse assunto aqui, mas eu resolvi trazer a minha experiência pra vocês. A Giovana tá completando 1 ano agora essa semana, hoje é dia 24, ela vai completar 1 ano dia 27. E eu, Bruna, me vi na necessidade de desmamar a Giovana esse mês. Por quê, gente? Porque eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Então, a minha necessidade financeira tá ali contando bastante para nosso processo de desmame. E para eu conseguir trabalhar, eu tive que colocar a Gi numa escolinha. Quem é novo aqui caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho 24 anos e sou mãe do Rafael, de 3 anos, e da Giovana, que tá completando agora 1 aninho. O Rafael, gente, ele mamou até 6 meses, ele parou por conta própria, eu não tinha muito leite, ele foi parando gradativamente, né, a gente foi substituindo ele pela mamadeira, ele pegou a mamadeira e desistiu do seio. Então, o Rafa mamou até 6 meses e o meu foco com a Giovana era chegar a 1 ano de amamentação. Aqui estamos, né, no mês que ela completa 1 ano, foi quando eu decidi ali fazer o desmame dela. Como eu falei pra vocês, como eu quero começar a trabalhar, eu me vi na necessidade de colocar ela na escola. E nesse processo de levar a Giovana até a escolinha, a gente teve ali cerca de 2 meses de um conflito bem grande, porque ela não queria pegar a mamadeira na escolinha e não tinha como eu ficar na escola esperando pra poder amamentar ela. Então, ela tinha que pegar a mamadeira na escolinha, até porque a mamadeira é um dos horários de alimentação da criança dessa fase, né, dessa idade da Gi, de 4 meses a 1 ano, 1 ano e meio, na salinha dela. Então a mamadeira é um dos horários ali de alimentação de cada criança. Então, se a Giovana rejeitasse a mamadeira como ela estava fazendo ali nos primeiros 2 meses, ela estaria cortando um dos horários de alimentação dela na creche. Então, eu me vi na necessidade de introduzir a mamadeira em casa também, para que ela começasse a se acostumar com a mamadeira e aceitasse a mamadeira na escolinha. Então, quando eu comecei a escolinha, eu sabia que gradativamente eu teria que tirar a Giovana do peito, porque no começo ela ficaria ali o período parcial, né, até 1 da tarde, mas quando eu conseguir um emprego, ela precisaria ficar o período integral. Então eu sabia que gradativamente eu teria que ir tirando o peito dela. Então eu comecei aos poucos a apresentar pra ela em casa também a mamadeira, até que ela começou a aceitar a mamadeira na escolinha. Graças a Deus, porque isso daí também era uma coisa que me deixava muito apreensiva em deixar ela na escola sem que ela mamasse, né? Então ela pegou a mamadeira na escolinha. E quando eu vi que eu precisava começar a tentar deixar ela mais tempo, né, na escola, e progredindo ali o tempo dela na creche, pra que, caso eu consiga um emprego, ela já tá adaptada a ficar o dia todo, né, o período integral na escolinha, e assim eu consigo iniciar o meu trabalho sem que tenha que conciliar esses horários dela com os meus, né. Então eu comecei a ver a necessidade de cada vez mais parar de ir amamentando ela, pra que ela ficasse bem só com a mamadeira no decorrer do dia. Então, gente, o que eu fiz? Primeira coisa pra se falar aqui, a gente pode sim fazer o desmame sem ser necessário apresentar pra criança outro tipo de bico, por exemplo, a chupeta, ou a mamadeira, ou copinhos com bicos flexíveis. Nada disso, a gente pode fazer o desmame gradativo, um desmame gentil, sem apresentar qualquer outra coisa, principalmente ali depois de 1 ano da criança, porque, gente, até 1 ano o mamar é a fonte de nutriente maior pro bebê, né? Mas depois de 1 ano, de 6 meses, até o bebê já tá ali, né? Até 6 meses ainda tá começando a introdução alimentar, então eu digo aqui com um pouco mais de propriedade que a partir de 1 ano o bebê já tem outras fontes grandes
de retirada de nutrientes e vitaminas, que é, por exemplo, então o almoço, o jantar, as frutas, o lanchinho da tarde. Então, cada vez mais o bebê vai tendo menos a necessidade de mamar, né? Então, a partir ali de 1 ano, já é mais seguro a gente conseguir retirar o mamar do bebê sem que ele se prejudique na questão de ganho de peso, de ganho de nutrientes e vitaminas. Então, como que a gente tem que fazer, né, esse desmame? Como que é o processo de desmame de um bebê? Pra ser gentil com ele, não tirar ele e falar agora você não mama mais, acabou. Não, a gente não faz isso porque isso seria frustrante tanto pra mãe quanto pro bebê. Primeiro que o peito da mãe ali ia continuar produzindo leite, né? Se você parar do nada de amamentar, o seu peito ainda não entendeu o que tá acontecendo, né? Ele tem a necessidade ali do seu bebê de mamar de, sei lá, 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, cada bebê tem ali um prazo, né? Mas o seu peito, o seu corpo, o seu organismo está acostumado com essa produção. E aí, de repente, um dia você fala, hoje meu bebê não vai mamar. O seu organismo ainda não entendeu isso, né? Então tem que ser uma coisa bem gradativa e gentil. A gente tem que ir tirando aos poucos. E a gente tem que entender que o bebê também, ele não só mama por fome ou por sede. Ele mama também por afeto, pra suprir as necessidades emocionais dele, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender e suprir essas necessidades emocionais do bebê de outra forma, sem ser com o peito, dando afeto, dando carinho, dando colo, atendendo às necessidades do bebê com mais rapidez. Então, por exemplo, o seu bebê chorou ali por algum motivo, você espera pra pegar ele? Não, você vai lá, você acolhe, você apresenta seu colo pro bebê, né? E aí, nesse momento, é o momento que a gente tenta não oferecer o peito. Por exemplo, nesse momento o bebê quer só afeto, ele vai mamar por afeto, então a gente fala o que pra ele? Não, dessa vez a mamãe vai te dar um carinho, vai te dar um colo e o peito vem depois. Então a gente vai retirando aos poucos a mamada, conforme a gente vê que o bebê está se sentindo à vontade e a gente também está se sentindo à vontade. E fazendo esse desmame gentil, gradativo, a gente não vai precisar tomar nada para secar o leite, porque aos poucos o leite vai secando sozinho conforme você vai reduzindo no decorrer do dia as mamadas do seu bebê. Então, como eu falei pra vocês, dessa vez eu optei pela substituição, né, da amamentação pela mamadeira. Então, na verdade, ali não foi um desmame completo, né, porque futuramente eu vou ter que fazer o desmame dela da mamadeira, né. Mas é aquilo que eu expliquei pra vocês, não tem a necessidade de você apresentar, porque você tá tirando do peito, você apresentar ali pro bebê a mamadeira. Não tem a necessidade, tá, gente? A não ser que, é claro, seu bebê ali é muito novinho, ainda não se alimenta, não tem outras fontes, outras formas de retirar ali nutrientes e vitaminas. Então sim, você vai precisar dar a fórmula. Mas se o seu bebê já se alimenta, ele come bem, tudo isso, então tá tudo bem, você não precisa ali oferecer pra ele outra fonte de, outra forma de mamar, né? Outra forma de sugar. Não, você pode ir tirando aos pouquinhos e suprir as necessidades dele, como eu falei pra vocês, com a alimentação. Oferecendo mais vezes alimentos. E é aquilo, né? Ah, se meu bebê não mamar à noite, ele vai ficar com fome. Não. Se você oferecer a alimentação dele com bastante rica, né, não só em quantidade, tá, gente, rica em nutrientes também, ele vai conseguir se saciar ali só com alimentos sem precisar da mamadeira ou do peito. Então é aquilo, a gente tem que substituir, sim, a amamentação, mas pelo quê? Por alimentos, por frutas, por comida mesmo, né? Tem bebês que mamam ali, que comem ali papinha, tem bebês que já comem comida, a Gi já tá na fase de comer tudo que a gente come, então arroz, feijão, carne, ela come de tudo. Ela tem dois dentinhos nascendo, gente, mas ela já come de tudo. Ela comeu papinha por muito pouco tempo, o Rafa comeu papinha por muito mais tempo. Então cada bebê tem ali as suas necessidades, né? E você vai sentir as necessidades do seu bebê durante o processo do desmame também. No meu caso eu fiz a substituição, né? A minha experiência foi com a substituição do peito pela mamadeira por conta da necessidade da escolinha, como eu falei pra vocês. Então o que eu fiz foi, em casa eu comecei a oferecer mais mamadeira pra ela no decorrer do dia. Por exemplo, eu buscava ela na escolinha 1 hora, ela chega, toma banho, mama e vai dormir, tirar o cochilinho dela da tarde. Só que esse mamar aí, depois que ela chega da escolinha, seria no peito. Então eu comecei a substituir esse peito pela mamadeira. E aí ela começou a mamar a mamadeira nesse período. A maioria dos dias, né, no comecinho ali, eu continuei dando o peito nessa mamada. E quando ela acordava da soneca que ela teria outra mamada, eu substituía essa mamada por alimentação. Então uma fruta, um pãozinho, um ovinho, alguma coisinha assim. E a mamada da noite, que era antes ali dela dormir, que é às 6 da tarde,
eu dava pra ela a mamadeira. Então, a primeira substituição que eu fiz foi a mamada da noite e a da tarde. Eu substituí a da tarde por alimentação, né, por um prato ali de lanche da tarde, e a da noite eu substituí por mamadeira e continuei dando o mamar quando ela acorda de manhã e na hora que ela volta da escola à tarde, né, à 1 da tarde. E aí, depois que ela se adaptou a essa mamadeira à noite e a essa alimentação à tarde, eu comecei a tirar o peito da mamada da 1 da tarde também. Então, quando ela chegava da escolinha, ao invés de dar o meu peito, eu dava a mamadeira. E aí eu mantive ali a primeira amamentação do dia, né, que era a amamentação assim que ela acordava. Até porque, passando 12 horas de sono, né, ela dorme às 6, acorda às 6, passando essas 12 horas, o meu peito já tava super cheio, né? Então, eu sentia a necessidade do meu corpo de amamentar pra esvaziar meu peito. E uma coisa que eu parei de fazer, né, é tirar leite, porque quanto mais tira, mais leite vai produzir. Então, o que você tem que fazer é isso que eu falei, vai tirando uma mamada por dia até você conseguir tirar todas as mamadas. Mas se você não quer substituir pela mamadeira, você quer direto ali cortar a mamada mesmo e substituir por alimentação, tá tudo bem também. Só que você vai ter que ver a necessidade do seu bebê. Porque provavelmente, como ele está adaptado a ter essas mamadas no decorrer do dia, você vai precisar, com certeza, ir tirando aos poucos, gentilmente, e substituir pela alimentação para suprir mesmo as necessidades dele, a fome dele, né? Porque a necessidade de sugar, eles vão perdendo aos poucos, né? Com o decorrer ali do crescimento deles. Quando o bebê é recém-nascido, ele tem uma necessidade muito grande de sucção. E aí, com o passar dos anos, eles vão perdendo essa necessidade e a gente também vai se adaptando ali, né, a espaçar mais as mamadas. Então, o desmame nada mais é do que você espaçar cada vez mais as mamadas do bebê, gradativamente e gentilmente. A gente não vai mais oferecer pro bebê o mamar, né? Tipo, o bebê chorou, a gente já vai dar peito, porque a gente tem muito disso, né? O bebê tá chorando, vamos pôr no peito que soluciona, né? E não, no desmame, ao invés da gente oferecer, a gente vai entender a necessidade. Tem necessidade dele mamar agora ou agora, horário de almoço, ele pode comer assim como a gente? Então a gente tem que tentar pegar ali no ar mesmo qual a necessidade do bebê naquele momento. Será que é sede? Será que é fome? Ou será que é afeto? Porque é aquilo, né? O bebê mama por sede, mama por fome, mama por afeto. E por necessidade de sucção, né? Quanto mais novo, mais necessidade de sucção. Então, qual que é a necessidade do bebê naquele momento que ele está querendo peito? É a necessidade de água? Então vamos oferecer água. É necessidade de comida? Ele tá com fome? Então eu vou oferecer a comida ao invés do peito. É necessidade de afeto? Peraí, então deixa eu pegar ali meu bebê no colo, deixa eu fazer um carinho, deixa eu estar presente emocionalmente pra ele, pra suprir essa necessidade emocional dele. Então não necessariamente a gente vai ficar dando peito por tudo isso, né? A gente vai substituindo no decorrer do nosso dia por pequenas vezes, né? Que a gente vai tirando, o bebê vai se adaptando a mamar menos no decorrer do dia e o nosso organismo também vai se adaptando a produzir menos. Conforme vai passando o tempo, a gente vai sentir nosso peito encher cada vez menos, tá? Porque o nosso corpo, ele se adapta a produzir no horário que o bebê tende a mamar, né? Conforme vai passando ali o tempo, o corpo se adapta ao horário que o bebê mama, né? Nosso corpo é surpreendente, a gente tem um organismo muito inteligente, né? Então, a gente para de produzir o tempo todo leite para produzir no momento que o bebê está mamando. Então, a gente acaba por deixar o nosso corpo entender gradativamente que agora ele não precisa mais produzir nesse horário X, porque agora nesse horário X o bebê não vai mais mamar. Então, amanhã o bebê não vai mamar, por exemplo, a mamadeira da tarde, no peito à tarde. Então o corpo vai aprendendo no decorrer ali da semana que você tirou o peito da tarde, ele vai entender que nesse horário ele não precisa mais produzir. E assim a gente consegue um desmame gentil, sem traumatizar nem a mãe nem o bebê. A gente fica tranquila, a gente entende, a gente sente no nosso corpo que tá tudo bem e sente no corpo do bebê também. Se você, por exemplo, está tentando passar pelo processo de desmame e tá vendo seu bebê muito mais choroso, manhoso, querendo mais colo, desesperado ali por peito, então pera, vai com calma, volta, dá um passo pra trás, tenta de novo. Talvez você já tenha tirado mais do que devia num processo meio, num espaço de tempo muito curto, então vamos voltar uma mamada ali no dia, e aí semana que vem a gente tenta tirar de novo essa mamada. E assim, gente, gradativamente, conforme você vai entendendo a necessidade do seu corpo e do seu bebê também.
mas nunca deixem de substituir o peito pela alimentação, porque é claro que se você parar com o peito, né, diminuir as mamadas do dia, mas não aumentar, às vezes, a quantidade de vezes que você oferece alimentos para o seu bebê, ele vai ficar com fome, vai ficar mais manhoso, vai chorar mais. Então, quando você for fazer o desmame, lembra sempre que você precisa aumentar a oferta de nutrientes, de vitaminas, de água, porque o bebê sente muita sede também. Então, se a gente não tá dando água ali pra ele, ele vai querer mamar, porque ele vai estar com sede, principalmente no verão. Então, tenham sempre isso em mente, que vai dar tudo certo. Se vocês tiverem mais diquinhas aí pro desmame, quiserem compartilhar a experiência de desmame de vocês, deixem aqui embaixo, mas só lembrando que a OMS recomenda o desmame a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, essa é a minha experiência, né? Eu senti a necessidade de fazer o desmame agora, porque como eu falei pra vocês, eu quero trabalhar e a Gi começou a escolinha. Então, eu, Bruna, como mãe, senti a necessidade de fazer isso agora. Se você não sente a necessidade de fazer isso ainda, espera, porque a amamentação traz sim muitos benefícios pro bebê. Então é isso, deixem aqui a experiência de vocês com o desmame, me contem tudo aqui, deixem suas diquinhas, porque eu e outras mamães vão adorar ver também, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de dar like, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Um beijinho e tchau, tchau!